Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Modo Franqueador. Hoje eu estou aqui na sede da franqueadora Maple Bear Brasil. Para quem não conhece, a Maple Bear é uma rede de escolas canadense e bilíngue que hoje está presente em quase 40 países. A operação aqui no Brasil é a maior hoje da rede e ela deu tão certo que hoje ela pertence inclusive a um grupo brasileiro, que é o grupo SEB. Então, a gente poderia falar sobre os mais variados assuntos, mas o nosso grande foco hoje é falar sobre expansão. E para me ajudar nessa missão e contar para vocês como que funciona a área de expansão em uma franqueadora, eu vou conversar com o Cleiton Negri. Cleiton, que é head de expansão aqui no grupo, completou esses dias aqui 5 anos já de casa, então vai ser uma ótima referência para contar para a gente como que funciona essa expansão. Cleiton, muito obrigado por aceitar o nosso convite, dedicar esse tempo para educar um pouco sobre como que funciona uma franqueadora na prática. E eu queria começar pedindo para que você contasse um pouco aí da tua trajetória, antes de chegar aqui a essa cadeira na Maple Bear e, claro, contar um pouquinho aí quais são os desafios que você tem na área. Perfeito. Andres, obrigado pelo convite. É um prazer estar compartilhando um pouco da minha história e também um pouco da história da companhia e quais são os nossos planos para o futuro. É um momento muito interessante para a marca e a gente vem, de fato, fazendo um trabalho de muita qualificação. Falando um pouquinho da minha trajetória, eu sou uma pessoa do mercado de varejo, sempre atuei no varejo, tenho hoje quase 30 anos de operação de franquias, sempre trabalhei com operações estando dos dois lados, ou operando uma rede própria de algum grupo, ou de fato fazendo gestão de franquias, como gerente nacional de franquias, como head de franquias, ou até mesmo fazendo um trabalho muito próximo ali à rede franqueada de expansão, estudo de mercado, aprimoramento de expansão e também de operação. Tive uma trajetória bem interessante, passei durante algum tempo pelo varejo de vestuário, trabalhei na companhia Hering e fiquei lá 15 anos, foi uma história bem interessante que eu pude construir lá, de fato sempre trabalhando ou dando suporte à rede franqueada ou operando as operações próprias da companhia aqui no estado de São Paulo. Então foi muito interessante, foi um grande aprendizado, foi uma escola praticamente, tive uma grande oportunidade de estar naquele momento de transição da companhia, que ela saiu de uma grande indústria de vestuário para uma marca de fato consolidada, Comecei em 99 lá e saí de lá em 2014. Caramba. Então peguei toda a história, pude participar de vários projetos, inclusive com a consultoria que foi contratada externa, que era a Bean Company, foi muito interessante o projeto, E deu muito certo, A companhia realmente foi alavancada e abriu capital, foi muito interessante todo o processo. Mas também passei por outras franqueadoras, como a Malfi, nesse sentido também, olhando franquias e operações próprias, fazendo gestão das duas áreas, também com algumas marcas do grupo, também passei pelo Grupo Único, ainda quando era Imaginário, fui gerente nacional de franquias no Grupo Único, pela Imaginário, durante o processo, e também tive a oportunidade de trabalhar num outro segmento, que é o segmento de construção civil, que é a Portobello Shop. A Portobello Shop também fiz esses dois papéis, ora fazendo gestão da franquia e também da área de pricing da companhia para Portobello Shopping e expansão, mas também para as operações próprias. Me tornei um generalista em segmentos, pude trabalhar com vestuário, com presentes, pude trabalhar com área da construção civil e hoje estou em educação, já há 5 anos do grupo, trabalhando com educação e serviço, que era uma atuação que eu até então não tinha atuado, mais com produtos, Mas, de novo, sempre com relação com rede franqueadas, stakeholders, ou gestão de operações próprias. Então, foi um grande aprendizado que me somou no repertório, nesse tempo todo, para trazer até uma visão diferente para a área da educação, que é uma área totalmente diferente das outras que eu tive a oportunidade de participar. Perfeito, e falando agora aqui um pouco da Maple Bear, queria que você contasse para a gente um pouco dos números, aqui no Brasil, da rede, número de unidades em operação, quantidade de alunos, o que você poderia compartilhar antes da gente partir para as próximas perguntas aqui. Perfeito. Hoje nós estamos com operações em todo o Brasil, todos os estados e todas as capitais. Hoje são 214 escolas em operação e nós temos hoje no funil para implantação entre pré-contratos e contratos assinados que estão em implantação, em torno de 70 contratos que vão ser efetivados. Então a gente vai superar aí facilmente os 250 escolas em operação nos próximos anos. Alunos, nós hoje chegamos a uma marca de quase 42 mil alunos, estamos 41 mil alunos no momento, e a tendência é que a gente também
supere os 50 mil alunos nos próximos anos. Essa é a nossa expectativa e nosso foco para a realização do nosso objetivo. Cleiton, e me conta agora, né? Para quem está assistindo aqui essa entrevista, a gente tem aqui um universo, né? Tanto de pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre uma franqueadora por dentro, mas a gente também tem investidores nos assistindo. Quem tiver interesse em investir numa Maplebear hoje no Brasil, como que está esse mercado? Qual que seria o investimento inicial aí para montar uma operação? Perfeito. A Maplebear é uma escola regular que vai do ensino infantil e vai chegar até o ensino médio, gradualmente. Nós sempre iniciamos no ensino infantil, porque os alunos eles precisam ter fluência na língua inglesa para continuar seu aprendizado na fase fundamental e depois no ensino médio. Então, a gente sempre inicia com uma área construída em torno de 900 metros quadrados e vai crescer aí a quase 3 mil metros quadrados depois na sua maturidade, conforme, né, o avanço das séries vão acontecendo ano a ano. Né? Então, o investimento médio inicia no projeto mais econômico, podemos dizer assim, que é um retrofit de um espaço já construído para adaptar o nosso modelo arquitetônico em torno aí de R$ 2 milhões iniciais. Tá? Pode chegar até 5 milhões de reais esse investimento inicial, dependendo da modalidade construtiva, né, desejada. Se for a compra de um terreno, vai construir toda a fundação e fazer toda a parte construtiva, pode chegar a essas cifras para a parte inicial. Mas se for um espaço locado que dê para adaptar, pode reduzir bem o custo de entrada. Uhum. Como a escola vai ter que crescer série a série, segmento a segmento, a gente sempre planeja os primeiros 5 anos da operação, que seria a parte infantil, junto depois com o crescimento fundamental 1. Então, no mesmo espaço é o mínimo que a gente prevê, mas a escola, o ideal é que ela funcione e cresça organicamente no mesmo espaço físico para facilitar a operação da escola e também o dia a dia dos pais, né, que levam as crianças para a escola. Então, ela vai acontecer dessa forma. Então, o investimento inicial parte de 2 milhões, podendo chegar a 5 inicialmente, mas futuramente, conforme o crescimento vai acontecendo, vão acontecer outros reinvestimentos que podem até ser pagos pelo resultado da escola, né, ela se performando da forma que a gente planeja, né, no BP do negócio, e ela pode chegar aí de 8 a 10 milhões de investimento final. Né? Pode superar se, de repente, o Wonder tiver interesse em fazer uma bela escola com muito mais áreas, né, para qualificar ainda mais a entrega para os pais, mas essa é a média de investimento inicial e depois futura. Né? Uhum. Hoje a gente busca áreas de expansão muito ligadas ao interior próspero dos estados. A gente já está praticamente com toda a área, as capitais e regiões metropolitanas ocupadas, ainda existem algumas oportunidades, por exemplo, hoje eu tenho Porto Alegre para poder fazer ainda uma expansão dentro de uma capital, mas são pouquíssimas áreas hoje em capitais que eu tenho hoje para expansão. E tem muitas cidades prósperas que hoje se mostram, né, hábeis para realmente fazer o avanço para uma Maplebear. Nosso público é o público A, né? A gente sempre atua nesse segmento, e o ticket médio das escolas no Brasil hoje é em torno de R$ 2.500 na fase infantil. Até o fundamental, ensino médio, isso vai superar a casa de R$ 3.000, R$ 4.000 em média. Né? Perfeito. O valor da taxa de franquia hoje está em quanto? A taxa de franquia é $55 mil americanos, que a gente converte no PTAX da assinatura do pré-contrato. A gente assina um pré-contrato reservando a região onde nós vamos ter a Maplebear, e aí a gente vai definir data de abertura, tempo de busca do ponto comercial. Nós temos uma área de real estate, que também é gerida pela área de expansão, que apoia o franqueado após a assinatura do pré-contrato para encontrar esse ponto comercial e validar esse ponto. Validado, a gente pede a documentação para aí sim, de fato, tornar um franqueado. Né? Franqueado sem pessoa jurídica, né? Nesse processo, ele vai abrir a empresa junto com o instrumento que foi alocado, ou a matrícula do imóvel, para de fato a gente poder evoluir para o contrato de franquia. Então nós temos alguns momentos no nosso negócio. Tem o pré-contrato, tempo de busca de ponto, aprovação de ponto, assinatura do contrato de franquia, aí entra para a implantação. De fato, ela segue para implantar e dividir, aí praticamente passa todo o know-how que é necessário para que a gente possa implantar a escola, começando com o projeto arquitetônico, aí vai seguindo as etapas do projeto. Deixa eu aproveitar aqui que a gente já começou a falar um pouco, né, sobre o processo de expansão, sobre as regiões que têm disponibilidade. Como é que hoje é definido o potencial, né? Quais são os critérios observados para definir, olha, aqui cabe uma Maplebear, cabem 2 Maplebear, como é que isso funciona na prática? Perfeito. Nós temos uma área de inteligência de mercado que ela analisa todos os municípios do Brasil para verificar se nós temos o nosso público-alvo. Crianças de 0 a 4 anos, o público A. Nós temos um corte, exatamente, para ver a quantidade de crianças desse público, nesse segmento, e a gente qualifica essa região com outros critérios que nós temos. Como a gente opera já há quase 20 anos no mercado aqui no Brasil, e nós também já conhecemos bem o nosso público e temos várias operações e regiões que são diversas, a gente consegue fazer uma comparação de para daquela praça que nós temos interesse em entrar com uma Maplebear junto com uma outra que é similar em dados de atuação,
para que a gente possa prever como é que seria o avanço dessa escola, se de fato ela viabiliza, né, porque ela deveria ter um resultado parecido. Se de fato viabiliza a operação atual hoje, a outra também possivelmente deveria ter o mesmo resultado ou melhor, né? Até por conta do crescimento da rede, fortalecimento de marca, capilaridade. Então aquela escola inicial teve mais desafio que essa agora que vai entrar. Então a gente entende que dessa forma ela vai performar melhor. Então a gente consegue, nós temos 15 critérios qualificáveis, fora as questões relacionadas à parte geográfica e econômica, né? Nós utilizamos uma plataforma que chama Geofusion, que praticamente todas as companhias utilizam, né? Uma ferramenta de análise de regiões, para que a gente possa ter as informações necessárias. E qualificamos com 15 critérios nossos, que a gente entende que são necessários para que a Maple Bear possa, de fato, ter sucesso ou realmente ser uma região apta para uma Maple Bear. Por exemplo, eu preciso checar se tem crianças de 0 a 4 anos do público AB1, né? AB1+, que é o nosso público, né? Eu também vejo se as pessoas daquela região têm grau de escolaridade superior. Isso facilita, porque os pais que de fato entendem que a educação é importante, eles vão também querer que o filho também tenha uma educação de qualidade. Então, são critérios que a gente utiliza para poder qualificar uma região e depois, aí sim, validá-la para uma expansão. Perfeito. Você está falando aqui, né, sobre diversas qualificações que são necessárias dentro de uma franqueadora. Você já falou de real estate, você falou de inteligência de mercado. Eu queria que você desse um panorama para a gente, né, como que a tua área hoje está estruturada e quais são essas outras áreas que também te dão suporte para que você consiga entregar resultado lá na ponta. Perfeito. A área de expansão, ela tem hoje um time de consultores de campo, né? Eles são especialistas, são pessoas sêniores, especialistas em captação. Nós estamos num momento de atuação que é muito importante o tete-a-tete estar no campo, né? A gente, com ferramentas de marketing, com campanhas, a gente até atrai investidores, é uma ferramenta que a gente utiliza, a gente faz campanhas no Meta, faz campanhas no Google, LinkedIn, a gente utiliza, né, estratégias de marketing para isso, para trazer candidatos interessados que se cadastram na nossa landing page, mas hoje a gente está tendo muito mais eficiência nessa atuação de campo. Ir na região, buscar as pessoas que têm o perfil para ser investidor Maple Bear, por exemplo, donos de escola, donos de universidade, donos de escolas de idioma, construtores, né, porque a parte de real estate ela é pesada, né? Então tem pessoas que têm essa afinidade, a gente fala com essas pessoas, inclusive até para buscar talvez um build-suit para um operador, né? Então a gente busca essas pessoas em loco, naquela região que eu quero ter a escola, fazemos eventos regionais, nós temos o Maple Day, que a gente faz um evento na região, coloca outdoor, avisa que estaremos lá para falar com esses investidores, né? E fazemos as reuniões com as pessoas interessadas de forma individual para apresentar o negócio. Então isso vem dando muito certo, a gente vem conseguindo nos últimos 2, 3 anos efetivar muitas vendas com esse formato, né? Então a gente tem um time hoje que está regionalizado. Eu tenho uma pessoa no sul, uma pessoa no sudeste, uma pessoa no nordeste, norte-nordeste e centro-oeste. Hoje tem até mais uma pessoa que a gente trouxe para compor o time exatamente para dar esse suporte mais na região sudeste, mas hoje as grandes oportunidades estão no sul, né? A gente tem muita oportunidade para crescer no sul do país. Então, além disso, eu tenho uma área de real estate, né? Eu tenho um coordenador que nos ajuda, né, com a parte de inteligência de mercado, apresentando toda a parte dentro do processo. Nós temos um momento que a gente mostra, né, para o candidato o potencial da praça, então esse profissional é responsável por participar desse processo, preparar os estudos e depois dar suporte na busca do ponto, como eu já comentado, para aprovar esse ponto depois na estrutura do pré-contrato. E aí, essas áreas que a gente realmente fazem parte, né, do nosso dia a dia, está sobre a gestão de expansão, sobre minha gestão, e temos aí também uma parceria muito grande, também uma necessidade importante de ter a área de implantação muito próxima, né, porque a gente, em alguns momentos, aprova um ponto que precisa de uma validação antecedente da área de implantação, engenharia e arquitetura, e também a área core da companhia, que é a educação. Né? Como a gente trata com alguns educadores, né, que já são educadores de anos de carreira, eles têm dúvidas específicas sobre o nosso modelo de atuação. E aí, em alguns momentos, a gente conecta também com a área acadêmica da companhia para tirar aquelas dúvidas mais específicas do nosso programa, né? Para dar segurança para o investidor que tem essa importância nesse foco. E também nós temos a área, né, core também, que é o jurídico, que toda hora nos auxilia com instrumentos jurídicos, pré-contrato, contrato de franquia, é a relação que a gente tem mais. A operação participa também, mas essas outras áreas têm mais afinidade no dia a dia conosco. Legal. Olhando esse universo de empresas franqueadoras, eu já vi
muitas disputas internas, né, principalmente quando a gente fala de marketing, né, porque o marketing de uma franqueadora, ele tem que trabalhar com a parte institucional, né, para valorizar mais a marca, e esse marketing normalmente também ajuda as unidades que já são franqueadas a encontrar mais alunos, mais leads aí para suas escolas. Ao mesmo tempo, o marketing também precisa ajudar o time de expansão para atrair mais investidores. Como é que é hoje aqui na Mapleberry essa relação, o marketing, né? Eu sei que tem algumas empresas franqueadoras que acabam trazendo para dentro da área, tem uma pessoa específica aí, inbound, né, para atrair investidores. Como é que funciona e qual que é o modelo que você entende que é o mais adequado? É, nós tivemos algumas fases dentro da expansão da MapleBear, né? Aquele momento nós tínhamos mais oportunidades e nós tínhamos uma área dedicada dentro da companhia para fazer esse tipo de atuação, né, pessoal de inbound. Hoje, como a gente já tem uma maturidade muito grande, né, e a gente tem um número menor, né, de praças a conquistar, né, digo, porque a gente já tem uma grande capilaridade em praticamente todo o território nacional. A gente hoje tem uma agência que nos suporta, nos ajuda em fazer toda a parte de comunicação e também toda a programação de campanha B2B, né? Mas essa agência tem uma interface junto com a nossa área interna, né, de marketing para dar suporte. Eu sempre tenho uma pessoa do marketing interno que participa e nos apoia nessa triangulação, né, aprovando comunicação, aprovando diálogo com o mercado, né? Nós temos todo um trabalho para estar bem alinhado, né? A gente não pode, de forma alguma, estar desalinhado nas comunicações, na informação, porque no final nós temos até muitos pais que nos buscam para ser franqueados, né? Hoje a rede, inclusive, boa parte da rede foram pais que buscavam escola para o filho, né? E acabaram adquirindo uma Maplebear, né? Então a comunicação ela tem que ser única, a nossa relação é muito boa, né? A gente consegue conviver muito bem. As áreas que eu tenho expansão hoje praticamente são as áreas onde eu não tenho franqueados, então isso facilita muito também, né? Porque não tem um conflito diário, né, com a comunicação, né? Então a gente consegue de fato ter hoje uma ótima relação em todas as frentes com o marketing e também com a rede. Me conta um pouquinho sobre a parte de implantação, né? Eu sei que às vezes a área de implantação ela fica subordinada à expansão, às vezes ela fica com operações. Como é que funciona aqui na Maple hoje? O que você pode compartilhar com a gente? Perfeito. Aqui na MapleBear, pela nosso volume de implantação que nós temos e realmente pela importância que a gente tem que dedicar a cada escola, né, porque a escola é um processo complexo, ela não é simples a construção de uma escola, né, eu já trabalhei, como eu comentei, os segmentos, é muito mais fácil você pegar um espaço físico de 700, 500, 1000 metros quadrados e transformar isso numa loja, né, e ela fica naquele tamanho, dificilmente ela vai evoluir, crescer organicamente, né, muito durante o processo. Nosso trabalho não é totalmente diferente, nós temos regulamentações muito diferentes também, né? Se trata de criança, se trata de serviço, né? A educação realmente é um processo muito mais complexo. Então nós temos uma área dedicada apenas para a implantação, nós não temos uma área que ela é consolidada. Então essa área ela anda de fato sozinha, ela tem essa gestão diferenciada, né, isolada exatamente porque ela precisa de fato de braço de pessoas, né, e dessa proximidade junto ao candidato que precisa o tempo todo ser orientado. Nós não temos só investidores que são da área da educação, pelo contrário, temos diversos nossos tipos de investidores, né? Então a gente precisa transferir esse know-how e tem que ter sempre alguém próximo acompanhando esse processo, né? Então é sempre dedicado uma pessoa, um consultor da área de implantação, para estar dedicado a esse momento de implantação, e a área de implantação ela não só faz a implantação da unidade, mas também acompanha depois de um ano, né, essa unidade após aberta para poder dar todo o suporte necessário para que essa operação vá bem. E depois entrega para a operação em níveis satisfatórios, né, de resultado. Então ela tem essa obrigação, né, de ajudar o owner, né, nós chamamos nosso franqueado de owner, né, o owner nesse caminho, nesse processo de implantar. A boa escola tem meta para atingimento de alunos, né, para iniciar a escola, ajuda na operação no primeiro ano para que de fato ela se consolide e entrega para a operação. Então ela é uma área muito importante dentro do nosso processo. Cleiton, você já comentou com a gente, né, que tem os mais variados perfis aí de candidatos, de pessoas que acabam optando por ingressar aqui na rede. Eu queria que você contasse aí, de fato, né, na prática, qual que é o perfil que vocês buscam hoje para entrar na rede e qual que é a realidade também, né? Como é que a rede está dividida? O que você consegue aí contar para a gente? Perfeito. O mais importante para o investidor Maplebear é a dedicação ao negócio. O pai, quando ele chega na escola e quer tratar algum assunto, ele quer falar com a pessoa que é dona da escola, que é responsável pela escola. Ele busca a pessoa referência que pode resolver o problema dele. Então, o primeiro ponto que a gente precisa sempre identificar é se essa pessoa vai ter tempo hábil para se dedicar. É a barriga no balcão. Para o nosso negócio, ele é extremamente importante. O tete a tete, o dia a dia, como é uma equipe que se torna uma equipe grande, uma escola vai ter entre
iniciar com 20 profissionais, vai chegar a 60, 70 profissionais, dependendo da escola, até superar 100 profissionais. São profissionais dedicados à educação, né? Uma qualificação, o nível de atuação tem que ser muito próximo junto da equipe e também dos pais. Então a pessoa tem que ser muito relacional para conseguir fazer esse processo de aproximação e de convencimento, né? Como eu falei, o nosso público é o público A, então você também tem um público que ele, de fato, ele é muito exigente, né? Ele busca realmente falar com uma pessoa que possa resolver o problema dele, mas em alto nível, né? Até porque nossa escola se diferencia por questões relacionadas a isso, a realmente para se dedicar a esse público, né? Entregar algo diferente do mercado, né? Não é à toa que a gente é a maior rede bilíngue do mundo, de escolas regulares. Então, de fato, o investidor ele tem que ter essa maturidade, né? Também de business, conhecer bem do mercado, né? Para que ele possa estar preparado para também lidar não só com as fases do crescimento do negócio, mas também com a gestão desse negócio. E ele acaba escalando, né? A gente tem owners hoje que tem 2, 3, 4 unidades. Então, a gente tem que realmente ter uma pessoa de fato que seja não só uma pessoa que conheça e goste de educação, né? Mas também que conheça de business, conheça de negócio, né? Porque vai ter um trabalho muito forte nesse sentido. Então, esse é o principal ponto, né? É estar preparado para esse desafio, né? Ter lastro financeiro, porque de fato o investimento ele não é um investimento de baixo custo, de fato ele tem um investimento inicial alto, depois reinvestimentos, mas que tem um retorno excelente, né? A gente acho que é um dos mercados segmentos que tem um dos maiores retornos no mercado hoje de franquias. Então a gente tem hoje donos de escola, como comentei, né, que já tem escolas hoje que de repente ele tem uma escola regular, mas não pega o público A, ele quer de fato atuar nos dois momentos do seu mercado, né? Ele quer atuar nas duas vertentes, né? Tanto o público B, C, quanto o público A, ele consegue pegar nesse sentido. Escolas de idioma, né? O mercado está virando muito, né? Daqui a pouco esse mercado vai encolher, porque de fato todas as escolas vão ter um programa bilíngue, as crianças não vão precisar mais para uma escola de idioma. Então esse mercado também já há algum tempo já vem buscando a Maplebear para poder buscar atualizar o seu negócio, né? Seu segmento, seu investimento. Construtores, como eu comentei, por causa da questão de real estate, facilita muito a implementação de uma escola, você já ter toda essa mão de obra, né, já dentro do seu negócio, né. Nós temos hoje pessoas no mercado financeiro que divide um pouco os ovos e a educação é um segmento muito seguro, né. Nós passamos com crescimento no momento da pandemia, né, então a gente cresceu em vez de recolher, né, então porque de fato é serviço, a educação na parte do fundamental é obrigatória. Então, o pai busca uma educação de qualidade para o filho dele, todo mundo quer dar uma possibilidade melhor, né, para o filho, de vida. Então, estamos encontrando nesse público também. Mas, como eu falei, tem muitos pais, né, que são médicos, advogados, profissionais liberais que buscam, de repente, uma possibilidade, né, que o filho tenha uma educação bacana e naquela região não tem uma escola qualificada. E essas pessoas também nos buscam. Então, são vários perfis, mas que tem que ter, né, inicialmente, essa dedicação ao negócio. Perfeito. Queria mudar um pouquinho de assunto agora, para a gente entrar numa parte um pouco mais técnica. Queria entender aqui, né, pensando em expansão, quais que são os principais indicadores, né, aqueles que você olha diariamente e que ferramentas que você utiliza também para conseguir fazer uma boa gestão. Perfeito. A gente precisa, de fato, entender quem são as pessoas que estão chegando, então a gente faz uma boa qualificação dos leads que chegam, né, e aqueles que a gente busca também, de forma, como comentei, na prospecção. Então é muito importante entender a qualificação dessas pessoas, então a gente tenta, de fato, fazer uma boa análise desse perfil desses candidatos, e para isso a gente tem ferramentas que nos ajudam a fazer essa qualificação. A gente pesquisa, de fato, em vários locais aonde essa pessoa tem informação para a gente poder aprovar o perfil, então isso é muito importante. O nosso processo é um pouquinho diferente do mercado, acredito eu, olhando para outros mercados que eu atuei, né, a gente inverte um pouco o processo aqui para o candidato poder seguir no processo e se qualificar. Primeiro, ele tem que preencher uma ficha de qualificação, mandar a documentação necessária para aprovação, inclusive aí lastro financeiro, imposto de renda. Após isso que ele é validado, ele recebe a circular de oferta de franquia, né? Normalmente o mercado já é disponível automaticamente. A gente quer qualificar primeiro o lead para poder ver se ele tem capacidade potencial para seguir no processo, né? Porque de fato é uma marca internacional, é uma marca que já está em 39 países hoje. A gente tem que ter muito cuidado, né, de fato, com a expansão da marca. A gente não vende contratos, a gente vende escola, né? A gente quer ter os alunos, né? Quer levar a educação de qualidade. Nós temos um propósito muito grande no nosso mercado, no nosso segmento e na nossa marca, né? Então a gente qualifica demais essa fase inicial, então para isso a gente olha todas essas informações e dentro do funil ele vai evoluindo, recebendo informações. Ele passa pela questão de estudo de mercado, depois passa para um simulador financeiro que ele é bem robusto, né?
De fato, ele traz uma visão do negócio de 5 a 10 anos, ele consegue enxergar o seu negócio com todos os investimentos e quais as despesas que vão ter nesses 5, 10 anos. É uma ferramenta bem, é quase um sistema, né? Que ele consegue ter acesso e manobrar. Tem vários locais onde ele consegue ajustar esse simulador para fazer vários cenários, né? Otimista, realista, conservador. Então ele vai ter uma visão geral de tudo antes, né? Se o mercado tem potencial na visão dele, conforme as informações que ele recebeu do estudo, faz análise de números, dados financeiros junto com o simulador e ele consegue tomar a decisão se ele quer seguir com a gente ou não. Então, são essas informações que a gente olha no dia a dia para poder chegar até um fechamento de um pré-contrato, né? E depois a área de real estate assume junto com o Anderson que trabalha comigo para poder dar suporte e a conversão desse pré-contrato em contrato de franquia. São essas informações que a gente olha no dia a dia. Perfeito, eu gostei bastante que você trouxe aqui o cuidado necessário em relação às documentações, né, como uma circular de oferta de franquia de uma franqueadora, porque eu já vi algumas franqueadoras, até na ânsia de fechar um negócio, né, tentar fazer um atalho e já entregar logo a documentação, né, e é um documento, na verdade, que ele pode ser disponibilizado, mas tem muita informação sensível da franqueadora, né. Então, o mais importante, se você quer ter uma franqueadora, né, se você sabe que uma franqueadora é um negócio de médio e de longo prazo, não é interessante você tentar fazer atalhos, né? Quanto mais você qualificar, quanto mais você conseguir identificar, de fato, se aquela pessoa tem perfil melhor. Então, não é distribuindo documentos aí que você vai conseguir sustentar esse negócio. Então, franqueadoras bem estruturadas fazem aqui como o Cleiton está fazendo, muito bem. Cleiton, conta pra gente agora, né, não somente aí para o pessoal que está pensando a ingressar nesse universo franqueador, mas também para franqueadoras existentes, né, para o pessoal que trabalha nessa área. Existe hoje bastante discussão sobre a melhor forma de remunerar a equipe de expansão. Eu queria saber como que funciona aqui, o que que você recomenda? Bom, o nosso profissional de expansão, o nosso executivo, consultor, são pessoas sêniores, né? São pessoas que têm que ter muito conhecimento de negociação, por ser um negócio que tem um investimento relevante, né? Convencer a pessoa a investir em torno de 3 a 5 milhões inicialmente, né? E depois fazer esses reinvestimentos futuros, né? O negócio, não é qualquer investidor que tem essa possibilidade e normalmente essas pessoas são bem preparadas e sabem bem usar o dinheiro, né? Uhum. Então, ele vai fazer a análise se de fato faz sentido investir todas essas cifras numa franquia e qual franquia, né? Então, o nosso profissional é um profissional que de fato tem que ter uma maturidade muito grande, falando de negócios, né, de negociação, né, e conhecer bem o negócio. Então, para isso, a gente precisa de uma pessoa também bem remunerada, obviamente, né? Hoje eles têm um salário fixo que está alinhado com o mercado, né, de consultoria, e também um variável conforme a venda. Ele ganha um valor fixo, né, por venda, né, não é um valor percentual. Então, a cada venda que ele fecha, ele tem esse valor, esse variável, né, e ele vai somando conforme ele vai fazendo as vendas, né. Ele não tem limitação de venda no sentido de oportunidade, obviamente limitada à sua área de atuação. Aqui a gente divide por regiões, então na área sul, o consultor, as praças estão abertas hoje, mais de 70, ele tem para de vender todas, se ele conseguir ele no primeiro de venda, né? Que é o que a gente foca e gostaria, né? Mas aí eles têm aí um objetivo de pelo menos 2 vendas por mês, né, atingir, né? Então eles ganham esse variável, né, para esse trabalho. E é uma boa remuneração. Vou falar que se for de fato ele conseguir executar as vendas, ele praticamente fica dentro da média superior de mercado. Não, perfeito. Se você tem uma franqueadora hoje, se você está pensando em ter, é inevitável que em algum momento vai chegar aquele tipo de recomendação. Ah, quem sabe agora a gente começa a dar uma remuneração mais baixa para o time de expansão e vamos começar a calibrar no variável. Eu já adianto que isso não funciona, tá? Por uma série de motivos, inclusive tem um vídeo que eu já gravei, eu vou deixar aqui disponível para vocês visualizarem. Então, de fato, se você está pensando em atrair um bom investidor, você precisa saber conversar com esse investidor. Então, é importante, de fato, ter uma equipe bastante qualificada, que fique dentro, né, que retenha aprendizado e consiga aí trazer os melhores investidores para dentro da rede. E complementando, os nossos profissionais, eles são contratados na modalidade CLT, porque a gente quer garantir que a gente possa ter, de fato, uma atuação muito presente dele no dia a dia, no campo, no trabalho. Então, a gente pode, de fato, exigir um pouco mais desse profissional, né? Fazer com que ele esteja mais presente, ter um rito de trabalho sem amanhã ter um problema trabalhista, né? Então, de fato, eles são contratados na modalidade CLT, então é uma boa remuneração relacionada ao CLT, inclusive, e tem benefícios
que a companhia oferece, vale refeição, vale mercado, assistência médica, então do mercado, os benefícios do mercado também. Então ele fica bem, ele está bem, como que eu posso colocar? Estruturado para poder realmente fazer um bom trabalho, né? Perfeito, tem as ferramentas, enfim, né, bastante repertório. E falando nisso, né, uma vez que você está aqui há 5 anos já, né, tem muita bagagem, né, muito aprendizado. A gente sabe que no universo de vendas, né, seja na venda varejista, na venda corporativa, nessa venda mais qualificada, é sempre difícil se manter, né, é sempre difícil aí, né, a gente sabe que a rotatividade costuma ser alta. Eu conheço outras franqueadoras, né, que a rotatividade de consultor, de SDR, das funções inerentes, acaba variando bastante, né. Tem muito desafio. Eu queria que você compartilhasse, que a gente está encaminhando para o nosso final, quais são os principais desafios que você já teve, quais são os principais desafios que você tem hoje aqui na franqueadora? É, de fato, hoje a gente já passou por muita coisa, né? Tivemos fases dentro do nosso processo, né? Então, de fato, foi qualificar muito bem o processo, deixar as coisas com aprendizado, entendimento do nosso negócio também, do nosso investidor, né? Na jornada do investidor, a gente foi aprimorando um pouco nossa atuação, né? Melhorando o trabalho do funil de vendas, identificando oportunidades. O Maple Day, como eu comentei agora há pouco, o evento regional que a gente faz, isso foi uma tentativa, né? E deu certo. A gente foi aprimorando esse evento, né? Buscando formas de melhorá-lo, formas de melhorá-lo, e também dali a gente partiu para outras formas de tentar buscar possibilidades de investidores. Fizemos congressos, fizemos feiras, participamos da BET Educar, que é a Feira da Educação para o nosso segmento, e a gente também, fora isso, a gente foi também vendo possibilidades de parcerias. Associação dos Médicos, que são um perfil que gosta muito da educação, a Associação dos Construtores, buscando possibilidades de melhorar o nosso processo e atrair mais pessoas, né? Pelo menos deixar a marca mais conhecida. Tem regiões que a marca não foi tão desenvolvida, o sul do país mesmo tem uma educação de muita qualidade, muito forte, muito tradicional, né? O bisavô, o avô, o pai que estudou naquela escola, né? Então, a gente tem barreiras hoje que a gente enfrenta, de fato que a gente vem quebrando exatamente para deixar a marca mais conhecida e ter mais espaço para atuação. Então, o meu desafio hoje é, de fato, essas praças mais complexas, onde você já tem de fato, uma atuação muito boa do mercado local com escolas muito tradicionais, né? Você precisa quebrar essa barreira, né, para poder, primeiro, deixar a marca mais conhecida e depois, de fato, conseguir entrar com o investidor nessa praça. Mas vamos tendo sucesso, né? A gente vem conseguindo colocar escolas nessas regiões. Esse ano mesmo a gente já vendeu para a região sul mais de 4 operações, isso facilita muito, e praças importantes, como Foz do Iguaçu, como Passo Fundo, né? Então praças que de fato para a gente é importante porque tem próximas praças vizinhas próximas que podem expandir depois delas, né? Então é muito interessante a gente ir por esse caminho. Então, o desafio é esse hoje, e a gente está indo para praças que, de fato, né, hoje são menores, mas que têm muito potencial, né? Então, a gente tem que encontrar a pessoa certa, que entende que a educação é um ótimo caminho, né, e também que tem uma boa rentabilidade depois de um tempo de investimento, médio e longo prazo, é um excelente negócio. É praticamente serviço, você não tem produto, você não imobiliza capital, né, você tem praticamente folha de pagamento, né, e despesas do dia a dia. Então, de fato, é um negócio que se torna muito bacana quando você está com a escola cheia, todas as salas montadas, com todas as salas cheias, com ticket alto, né, e apenas uma folha, de fato, com seus benefícios e encargos e mais os impostos que você tem que pagar e o dia a dia. Então, é um negócio que fica muito interessante, né, mostrar isso para o investidor, né, que tem que ter um tempinho um pouco maior de retorno para isso. Cleiton, eu queria aproveitar a oportunidade para escutar conselhos finais. E aí, pensando primeiro no profissional que trabalha nessa área, que está pensando em ingressar, quer crescer na área de expansão, né, o que você poderia recomendar para ele? E depois também para aquele empresário, para aquele empreendedor que vai começar a estruturar uma área de expansão, quais são os principais cuidados que ele deve ter para fazer tudo da melhor forma? Uhum. Minha sugestão para quem tá querendo realmente se dedicar à expansão, a primeira coisa que eu acho é aumentar o repertório. O repertório é a coisa mais importante porque convencer uma pessoa a fazer um investimento, principalmente se for um investimento de médio e longo prazo, não é simples, né? Então o repertório ajuda muito. E o repertório de forma generalizada mesmo, né? Conhecer mercado, conhecer segmento, conhecer nuances do negócio, entender o mercado como é que está reagindo hoje, o mercado de franquias, né? Porque você pode comparar o seu negócio a outros negócios para investimento junto com esse. Eu faço muito isso
inclusive, né? Como eu já tive a oportunidade de trabalhar em outros segmentos, eu consigo ter, né? Fazer esse paralelo entre eu investir numa operação de varejo ou numa escola, né? Quais são as vantagens de cada um, né? Então, obviamente, sempre mostrando, de fato, os pontos que fazem sentido para a aquisição do negócio, né? Então, eu acho que o repertório ele é um ponto mais importante para o profissional, né? Ele precisa estar dedicado a conhecer muito do seu negócio e de todo o mercado que envolve ele e outros segmentos. Para mim, esse é o ponto mais importante. Aprendizado todo dia, se atualizar sempre, sempre. Tudo muda. Hoje, com inteligência artificial, tudo muda muito rápido. Então, você precisa estar o tempo todo, de fato, atento. E para quem, de fato, quer ter uma franqueadora, é a qualificação do processo. É, de fato, estar com o seu negócio muito bem definido o que você vai fazer e qual é o objetivo da entrega dele, né? Com isso, você poder, de fato, construir todo esse processo, do início ao fim, né? De que forma que ele vai nascer, né, como negócio, como ideia, como ele vai se estruturar como negócio e qual vai ser a entrega dele final, que de forma você vai suportá-lo para poder fazer a melhor entrega. Eu acho que uma franqueadora ela só se sustenta com a sua qualificação. A venda é importante, sem dúvida, você tem que crescer, ter capilaridade, mas ela tem que ser de forma muito qualificada para passar essa seriedade para o investidor e para que ele possa também, de fato, ter sucesso com o seu negócio. Que se ele também tiver sucesso, você não cresce, né? Não adianta a gente vender aí de forma acelerada e depois ter que fazer repasses de uma rede que não é saudável. Isso não ajuda muito, né? Não faz sentido. E isso atrapalha, inclusive, as vendas futuras, né? Porque hoje as pessoas estão olhando, inclusive, isso, né? Hoje mesmo, na Maple Bear, a gente tem um número de repasses extremamente ridículo, assim, é mínimo, né? São muito poucos, praticamente não temos repasses na rede hoje no nosso negócio. Por quê? Porque é uma qualificação bem importante ter que estar com a pessoa certa, preparada para o crescimento, né? Então, para mim é isso, é estar realmente com os processos muito bem definidos e que o negócio seja feito de forma muito qualificada. Muito bem, Cleiton, queria te agradecer pela aula que a gente teve hoje aqui e te perguntar também, né, se alguém da nossa audiência quiser entrar em contato contigo, como é que o pessoal faz para te encontrar? Eu estou no LinkedIn, né, clayton.neg, é só me procurar ali no LinkedIn que vai conseguir falar comigo. Depois até, se eu tiver acesso, vou colocar esse link lá para que eu possa também até divulgar esse trabalho aqui bacana que vocês estão fazendo. Eu achei fantástico, obrigado pela oportunidade. Adoro falar sobre isso, tenho amor pelo que eu faço com muito prazer e para mim é muito gratificante esse momento também de poder compartilhar, né. Eu tive a oportunidade na minha trajetória de conhecer profissionais incríveis que me ensinaram muito e o que eu puder contribuir para ajudar, né, as pessoas também a aprenderem um pouquinho mais, a ter um pouquinho mais de conhecimento, para mim é muito importante. Acho que esse legado é o que dá mais importância na nossa carreira. Então, obrigado mais uma vez e me procurem que a gente pode conversar mais, trocar mais figurinhas aí. Eu quero aprender também com outras pessoas também. Muito bem, se você gostou desse conteúdo, a gente está gravando uma série de entrevistas, né, com algumas outras franqueadoras, então se você se interessa por esse assunto, quer aprender um pouquinho mais, eu te convido, se você ainda não é inscrito, a se inscrever no canal Modo Franqueador. A gente se vê em um próximo vídeo.